Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 7, shiur número 40. A gente está no Siman Kufaim Beit, se Deus quiser, hoje terminando o Siman Kufaim Beit, Alachá Dalet, Alachá número 4. Siman 172, Alachá número 4. Que a gente está falando o que acontece quando a pessoa colocou comida ou bebida na boca e esqueceu de fazer a berachá. E hoje, Bezat Hashem, a gente vai começar na Alachá 4, que no livro estamos na página 87. Então, página 87 do livro, vamos lá. Alachá número 4. Se a pessoa coloca uma coisa dentro da boca, mesmo que é por motivos de refuá, de medicina, tratamento, etc. Então, e aí ele precisa fazer uma brachá, o correto é ele tirar isso da boca na hora que ele vai fazer a brachá. E por que isso? Como a gente falou antes, está escrito no Pasuk, Male pitei latecha. Quando eu vou fazer a brachá, quando eu vou falar com a Kadosh Baruch Hu, eu tenho que fazer isso com a boca cheia das brachot de Hashem. E aí quer dizer, não fazer isso com outras coisas na boca. Por mais que, e é isso que a gente falou no shiur de ontem, na Alachá Beit, que se ele colocou uma comida na boca, ele esqueceu de fazer brachá, então se é uma comida que ele pode cuspir, é melhor cuspir do que deixar no canto da boca. E disso que a gente falou, deixar no canto da boca não serve, a gente aprende que o que a gente falou agora, de tem alguma coisa, etc., ele precisa tirar, é mesmo que a coisa está fora do pedaço de dentro da boca, quer dizer, está entre o dente e a bochecha, quer dizer, está fora da arcada dentária, está dentro da boca, mas na parte entre o dente e as bochechas, o lábio, etc., mesmo assim é problema. Ou, por exemplo, tem aqueles remédios que a pessoa coloca embaixo da língua para dissolver, o correto é, não, depois que ele colocou ali, etc., se ele vai comer alguma coisa e tudo, mesmo que se o remédio ainda está lá, tirar ele para fazer a brachá e depois coloca de novo o remédio. Da mesma maneira, é bom a pessoa se cuidar quando ele está comendo. E aí, durante a seudá, ele vai comer algumas comidas. Então, digamos, seudá com pão, então ele faz a motzi, é uma só brachá, e ok. Mas digamos que ele não vai comer seudá com pão. Então ele vai fazer, sei lá, borei mezonot no arroz, no macarrão, vai fazer borei peradamá na salada. Então ele falou, é importante, na hora que ele vai fazer brachá na próxima comida, ele está com a boca vazia. Então terminar de mastigar e terminar de engolir, deixar a boca vazia. Então, digamos, ele estava comendo a salada, ele fez borei peradamá, estava comendo aí salada, ele vai pegar um pedaço de carne, esvazia a boca, engole tudo, não faz a brachá com a boca um pouco cheia, porque a gente falou, até na comida que ele está ali, não colocar no canto da bochecha, então assim também, quando ele vai fazer, não fazer a brachá com a boca cheia, termina de engolir, faz a brachá de Shakon Yamidvaró, e aí come a carne. Mas depois aí vai voltar a comer a salada, etc. Aí é à vontade. Mas na hora de fazer a brachá com a boca vazia de qualquer resto de comida. Assim também ele traz aqui no livro, a pessoa precisa tomar cuidado. Às vezes, quando a pessoa vai colocar o tefilim, tem gente que costuma segurar, arregaçar a manga para poder colocar o tefilim no braço, e aí ele costuma segurar a manga com a boca. Na hora que ele vai fazer a brachá do tefilim, a manga não pode estar na boca dele, porque ele não está com a boca para fazer a brachá, ele tem que estar com a boca cheia da brachá, vazia de qualquer outra coisa. Então, por isso, não é correto fazer a brachá enquanto ele está segurando a manga com a boca. Então, se ele puxa ela um pouquinho com a boca, mas depois que ele puxou, deixa ela puxado, tira da boca e aí faz a brachá do tefilim. Então, alachá rei, alachá número 5, fala quando a pessoa vai fazer uma brachá, ele tem que tomar cuidado de fazer a brachá, como a gente falou, a brachá com a boca cheia, e aí quer dizer, tomar cuidado para fazer a brachá, pronunciar a brachá bem falado, não gaguejar, etc. Falar a brachá da maneira boa, correta, pronunciando bem cada uma das palavras da brachá. Depois, alachá número 6. Se ele tem muita saliva na boca,
o ideal é ele tentar engolir a saliva antes de fazer a brachá, para de novo fazer a brachá tranquilo, com a boca cheia. Quer dizer, boca cheia da brachá, boca vazia de outras coisas. Agora, se ele tem dentro da boca alguma coisa que é fixa, por exemplo, uma pessoa usa dentadura, então isso já é considerado parte da boca dele, já que ela fica fixa lá de maneira permanente. Quer dizer, mesmo que não é um implante que fica ali um mês, mas quer dizer, fica fixo na boca. Então, por exemplo, também aparelho fixo, que fica fixo na boca, não tem a necessidade de tirar, não tem problema, não se chama que ele está fazendo a brachá com a boca cheia. Então, aí, por mais que esteja escrito um passuque malé, pi teilatecha, que a boca tem que estar cheia com o louvor de Hashem e não com outras coisas, aqui, aparelho fixo, dentadura, não são chamados outras coisas, e por isso é permitido fazer a brachá com eles na boca, sem problema nenhum. Então, bom, esse foi a Halakha Vav. Agora a gente vai passar, Bezat Hashem, para a Halakha Zain. E aí, a Halakha Zain é um assunto um pouquinho mais complexo. Então, agora segue aqui na Halakha Zain. Ele vai falar o que acontece se a pessoa, por engano, acabou fazendo brachá numa comida que ele não deveria comer. Então, digamos, a pessoa comeu carne. E, sem querer, dentro das 6 horas que tem que esperar de carne para leite, ele foi lá e acabou fazendo a brachá sobre um alimento de leite, sei lá, um chocolate, halavi, ou até um pouco de leite mesmo, algum doce, alguma coisa que contém nele de leite que ele não poderia comer dentro dessas 6 horas. Como ele deve se comportar? Então está escrito na Halakha que aqui ele está num dilema, porque por um lado é proibido comer, por outro lado, se ele não comer, ele faz brachá levatalá. Agora, de acordo com o Isur de brachá levatalá é um Isur muito, muito hamur, e que até para alguns poskim é proibido pela Torá. Sim, a opinião do Rambam, assim, o costume dos faradim em geral, que brachá levatalá é proibido pela Torá. Então, eu tenho de um lado o Isur de brachá levatalá, que é uma proibição da Torá. Eu tenho de outro lado a proibição de comer leite dentro das 6 horas de carne, que não é proibido pela Torá. Quer dizer, a proibição da Torá é comer o leite e a carne juntos, quando eles foram cozidos juntos. É verdade que a halakha é que precisa esperar 6 horas de carne para leite, mas isso não é proibido pela Torá. Então, por isso, fala que nessa situação é correto que ele coloque um pouquinho na boca, seja uma mordida pequena no chocolate ou o que ele está comendo, só o suficiente para a brachá não ser brachá levatalá, e aí ele para de comer. Mas para poder escapar ali do Isur de brachá levatalá. E a mesma halakha se aplica se, por exemplo, ele fez brachá na carne, depois de Rosh Chodesh Av, que o costume é, a partir de Rosh Chodesh, evitar comer carne até Tisha B'Av. Então, não é que a carne é proibida, então o costume é evitar, mas se ele fez brachá, come um pedaço pequeno para não ser brachá levatalá, e depois aí para de comer. Então, e a mesma coisa se aplica também se ele fez brachá em alguma comida durante um dos jejuns, com exceção de Yom Kippur, que é a proibição de comer de oraita, mas nos outros jejuns, seja Shiva Asar Betamuz, Som Gedalia, etc., ele fez uma brachá, esqueceu que era jejum, e aí ele se tocou, coloca um pedaço pequenininho na boca para não ser brachá levatalá. Ou também, se ele fez uma brachá em algum outro momento que não podia comer, quer dizer, antes do Kiddush ou antes da Avdalá, Shabbat e Yom Tov, que não pode comer antes de fazer o Kiddush, ele esqueceu e fez brachá, para não ser brachá levatalá, ele prova uma coisinha pequena e com isso já é suficiente para não ser brachá levatalá, porque essas proibições não são tão graves quanto a proibição de brachá levatalá. E também o mesmo se aplica se ele recebeu sobre si um jejum,
mas esse jejum ele não recebeu sobre si como um neder. Por outro lado, se ele se enganou e fez uma brachá numa comida não kasher, seja se o problema da comida é por uma proibição da Torá, ou se o problema da comida é uma proibição de Rabanan, mas a comida não é kasher, então aí ele não pode comer. Aí vocês vão me perguntar, mas você acabou de falar que a proibição de brachá levatalá para muitos poskim é uma proibição da Torá. E a gente está vendo agora, ele está comendo uma comida que o motivo que ela não é kasher é midrabanan, porque eu não falo a mesma coisa, a prova. Aqui é diferente. E por que aqui é diferente? Está escrito na Halachá, Chachamim falaram, não se faz brachá sobre comida não kasher. Então a brachá levatalá é brachá levatalá de qualquer jeito. Se ele vai comer uma comida não kasher, não se faz brachá. Machloket Rishonim, isso, mas o Shulchan Aruch posek, conforme a opinião do Rambam, que a brachá é brachá levatalá de qualquer maneira. Então aí quer dizer, se ele fez uma brachá numa comida não kasher, colocar na boca não vai ajudar, porque continua sendo brachá levatalá. É diferente dos casos que a gente falou antes, que é comer o leite depois de carne, ou comeu carne depois de Rosh Chodesh de Yom Kippur, ou comeu no jejum, comeu antes do Kiddush, que a comida em si é kasher. A proibição de comer está no momento, no tempo. Então ali não é brachá levatalá. Se ele comeu, então por isso a gente falou, lá a solução é prova um pouquinho da comida. Mas aqui é considerado, que aqui que a gente está falando de comida não kasher, a brachá levatalá é de qualquer jeito. Então paciência, ele fez o isur, ele fez a brachá, e aí ele se tocou que a comida não era kasher, o isur de brachá levatalá já foi, e aí ele não tem o que fazer, fala Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed, para perdoar pelo isur de brachá levatalá, e faz tchuvá pelo que ele fez de errado, mas não tem o que fazer aqui. Da mesma maneira, está escrito que se ele recebeu um jejum sobre si na linguagem de Neder, quer dizer, ele jurou que ele ia fazer um jejum, e aí na hora que ele faz o juramento, então fica uma proibição num peso mais forte do que o peso que a gente tem sobre os outros jejuns, e aí nesse jejum ele esqueceu que ele estava jejuando e ele fez a brachá, ali não tem o que fazer, porque já que ele recebeu sobre si o jejum como um neder, enquanto o neder é válido, todos os alimentos são proibidos para ele, e aí quer dizer, é considerado como se ele tivesse feito a brachá sobre um alimento proibido, que como a gente falou antes, de qualquer jeito é considerado brachá levatalá. Então, em ambos os casos, tanto se ele está comendo uma comida não kasher, que tem uma proibição da Torá sobre ela, ou se ele está comendo uma comida não kasher, mas que tem uma proibição de Rabanan sobre ela, então não adianta ele comer um pedaço, porque a brachá levatalá de qualquer jeito, e também a gente trouxe se é um jejum que ele recebeu sobre si como neder, aqui também não adianta a pessoa comer um pedaço pequeno, porque a brachá levatalá de qualquer jeito, e aí aqui também a solução é falar Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed, para perdoar pela brachá levatalá que ele fez, mas não tem como consertar comendo um pedaço pequeno da comida. Então, resumindo o que a gente falou, se ele fez uma coisa que o isur está no tempo, seja leite dentro das 6 horas de carne, seja carne depois de Yom Kippur, ou os jejuns que fora Yom Kippur, e um jejum que ele recebeu sobre si, sobre Neder, ou comer antes do Kiddush, comer antes da Avdalah, então aí ele fez a brachá por engano, para não transgredir o Isur de brachá levatalá, ele come um pouquinho da comida, mesmo que tecnicamente pela Lachá, é proibido ele comer em todos esses momentos, mas come para não transgredir o Isur de brachá levatalá. Mas isso quando o Isur está no tempo, igual todos os exemplos que a gente falou agora. Quando o Isur está na própria comida, seja que é uma comida não kasher, nevelot, trefot, carne não kasher, etc., ou seja, uma proibição de Rabbanan, mas que a proibição de Rabbanan está na própria comida, que essa comida não é kasher,
aí não se faz brachá sobre essa comida. Então, se ele por engano fez a brachá, não ajuda a comer um pouco da comida, porque a brachá levatala é de qualquer jeito. Da mesma maneira também em caso de jejuns. Tem brachá levatala, em caso de um jejum que a pessoa recebeu sobre si com um neder. Então, aí tem brachá levatala de qualquer jeito. Então, nesses casos, a única solução é ele fazer Baruch Shem Kevod, falar Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed para fazer tshuva e perdoar pela brachá levatala que ele fez, mas aí, nesses casos, não ajuda e não serve como solução comer um pouquinho da comida. E por isso vai continuar sendo proibido comer, tanto no jejum que ele recebeu sobre si como neder, como no caso da comida não kasher. Então, é razão que a gente consiga sempre tomar cuidado para fazer as brachot direitinho, fazer tudo como tem que ser, e conseguir louvar Hashem sempre com as nossas bocas cheias dos louvores para Hashem. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, amém ve amém. Parabéns aí para quem terminou mais um Siman. Terminamos o Siman Kuf Ayin Beit, Bezat Hashem. No próximo shiur a gente começa o Siman Kuf Ayin Gimel. Hazak Baruch.